Vamos falar um pouco sobre advérbio, locução adverbial? Então, vamos relembrar um pouco o que é advérbio, então. Então, segundo nossa definição aqui, advérbio é uma classe de palavra invariável que modifica o sentido do verbo. Então, é importantíssimo que a gente lembre-se disso, que modifica o sentido do verbo, que então ele vai trabalhar intrinsecamente com o verbo, tá? Expressando certas circunstâncias ou ideias acessórias, e essa é outra parte importante. O advérbio ele não é um termo essencial da frase, ele é um termo acessório. Quais são os termos essenciais da frase mesmo, tio Sandro? Sujeito, verbo e objeto, ok? Ideias acessórias sobre o processo verbal. Podem também modificar o sentido de adjetivos, outros advérbios e até de frases inteiras. Aí eu venho aqui então para a minha frase de cima. Ontem nos divertimos verdadeiramente. Eu tenho aqui dois advérbios, né? Ontem e verdadeiramente. Tio Sandro, eu posso ter dois advérbios numa frase? Claro que pode. Eu posso ter dois advérbios na frase atribuindo características a um único verbo? Pode também, ok? Como neste caso aqui. Aí então, além de tempo, que é o ontem, e modo, que é o verdadeiramente, os advérbios também eles podem expressar outras circunstâncias do processo verbal, tais como lugar, dúvida, intensidade e assim por diante. Os advérbios de intensidade, eles também podem modificar o sentido de adjetivos. Então, igual, por exemplo, a festa estava muito divertida. Levanto bem cedo ontem. Então, neste caso aqui, divertido e cedo já eram adjetivos e eles ganham novas atribuições pelo acréscimo do advérbio, né? Já os advérbios que indicam modo, eles podem modificar também o sentido de uma frase inteira, ao expressar o ponto de vista do enunciador sobre a declaração que foi feita. Então sinceramente, não achei a festa divertida assim. Fiquei sabendo que, felizmente, nossos amigos estão bem. Então, reparem que nessas duas frases, tanto a palavra sinceramente quanto felizmente, modificou drasticamente o sentido da frase inicial, ok? Aí a gente vem aqui para locução verbal. Locução verbal é o acréscimo de um advérbio a alguma outra classe de palavras, ok? Que a gente vai ver melhor na próxima página. Aí tem aqui um quadrinho do Snoopy, né, que era assim: era uma noite escura e chuvosa. Sabe qual é o problema das suas histórias? Falta sutileza. Tá bom. Era uma noite meio escura e mais ou menos chuvosa. Tá? Aí o Snoopy brinca, então, essa sutileza que o Snoopy coloca mediante a crítica feita pela enjoada da Lucy. Então, quando a gente analisa lá o que aconteceu na tirinha do Snoopy, você percebe que a inserção do advérbio meio ele modifica o sentido do adjetivo escuro, expressando uma circunstância de intensidade, né? Aí, nesse caso, está diminuindo. E a expressão mais ou menos também desempenha o mesmo papel em relação à chuvosa. Então, as duas inserções ali, teoricamente, atribuiriam diminuição ou sutileza na ótica do Snoopy em relação ao que estava acontecendo. Mais ou menos é a constituição de duas palavras. Ou seja, quando a gente tem duas palavras, nós tratamos de uma locução verbal, que é esse termo destacado em azul, que é uma expressão formada por duas ou mais palavras que assumem o valor adverbial. Aí a gente tem as classificações dos advérbios, que é essa tabela aqui abaixo. Ó. Essa tabela aqui, então, vai consistir todos os tipos de advérbio: tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. A gente tem até outros tipos de advérbio, mas indiscutivelmente esses aqui são os mais importantes. Eu trouxe esse quadrinho aqui porque ele me lembrou um outro questionamento bem interessante. Aí tem aqui o quadrinho, né? Hoje a gente não vai criticar ninguém, nem reclamar da vida. Vamos apenas nos alienar, doce e pacificamente. Aí ela fala assim: como é que você se aliena doce? Você só pode se alienar docemente, né?
Então, por que o mente não aparece nessa palavra aqui? Porque o doce, quando a gente tem dois advérbios que vão ter o mesmo sufixo, no caso mente, eu vou me permitir colocar apenas um deles inserindo esse sufixo e o outro não. É uma atribuição que a língua portuguesa me permite. Então, neste caso aqui, eu tenho doce, docemente e pacificamente. Mas aí eu posso suprimir o sufixo de um deles sem perda semântica ou sintática nenhuma. É bem interessante, né? E aí, isso me lembra de uma campanha publicitária da cerveja Skol, que era assim: a cerveja que desce redondo. Aí, naquele contexto, eu precisaria da outra advérbio com finalmente, para que eu pudesse dizer que a cerveja Skol desce redondo. Como eu não tenho outra palavra, a campanha publicitária tinha que ser assim: Skol, a cerveja que desce redondamente. Aí você vai falar assim: ué, então por que eles não colocaram? Provavelmente por uma questão de fica mais sonoro, né? Ficava melhor ouvir que a Skol era uma cerveja que descia redondo, né? E desce mesmo. Dentro dos vários tipos de advérbio que a gente tem, os interrogativos talvez sejam os mais interessantes, porque eles vão modificar a informação. Ele vai atribuir um caráter, então, sempre de questionar aquilo que está sendo informado. Então, eu vou inserir um advérbio de forma como aquilo estabeleça uma pergunta para o meu texto. Como assim, tio Sam? Nós temos então aqui os principais tipos de advérbios interrogativos, né? De modo, de causa, de lugar e de tempo, e como é que eles funcionam mais ou menos, né? Então, a inserção de um elemento interrogativo, ele também modifica o sentido da frase. Então, é bem interessante como esse expediente ele é devidamente feito na frase, certo? E aqui a gente tem algumas palavras que a gente chama de palavras denotativas, tá? Que elas também vão servir como algo semelhante ao advérbio, né? Que nós temos alguns de inclusão, de exclusão ou limitação, de retificação, de situação, de designação, de realce e assim por diante. Ah, bom! Agora esse é o nosso tópico mais interessante de toda essa questão envolvendo advérbio, que é aonde a gente vai trabalhar o uso do advérbio de forma madura. O advérbio ele tem uma grande função, que é atribuir algo nosso à informação. Então, eu tenho esse poder de fazer com que aquela informação chegue ao meu leitor da forma que eu quero que ela chegue, como algo positivo, como algo questionador, como algo duvidoso, como algo negativo, como algo reflexivo. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou inserir determinados advérbios de forma com que aquela informação ganhe um novo peso, uma nova forma de ser abordada. Quer ver? Nos exemplos aqui. E aqui os exemplos, então, de como a inserção do advérbio pode mudar drasticamente um texto. Olha só, a inserção da palavra só modifica drasticamente o sentido da informação. 7,3% dos alunos atingem aprendizado adequado em matemática no ensino médio. Ao momento que eu insiro a palavra só, eu atribuo uma carga totalmente negativa a essa porcentagem, né? Aqui, supostamente, vai quebrar toda a certeza da minha frase, que seria figura feita por ETs de implantação, fará parte do documentário. Aí eu coloco supostamente e quebro toda a velocidade da informação. E aqui eu coloco indiscutivelmente e eu dou uma carga de certeza muito grande para a minha informação. Então, prêmio ESPN Sport 2016, imbatível, STK foi o melhor time do ano, indiscutivelmente. Então estou endossando, estou dando meu aval para essa informação. Bom, em suma, então, a gente tem advérbio, que é a palavra que vai atribuir
característica a um dos termos essenciais da frase, ou sujeito, verbo, objeto, praticamente na maioria das vezes ao verbo. A gente viu que de vez em quando vai atribuir característica adjetivo, mas eu preciso ter um verbo na frase para que isso aconteça. Quando ela é composta por mais de umas palavras, ela vai ser chamada de locução adverbial, e ela vai atribuir características específicas às frases que podem ou não ser colocadas pelo escritor, como no caso dos advérbios interrogativos ou da inserção premeditada do escritor para fazer com que aquela frase ganhe a conotação a qual ele pretendia, ok?